as primeiras 100 lives na Twitch e as minhas impressões a respeito by Pedinho. Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Pedro, eu tenho 26 anos, sou de Uberlândia, Minas Gerais, mas moro em Brasília desde 2017. Por que eu comecei a fazer live, né? Por que eu quero ser streamer? Primeira coisa é que eu amo videogame. Videogame faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, seja jogando Harry Potter, Crash Bandicoot, no Play 1, Medalha de Honra, seja indo pra casa da minha avó de tarde, todos os dias depois da escola, pra treinar Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 no Play 2, pra jogar um campeonato que acontecia uma vez no ano, seja o tempo que eu despendi jogando e melhorando no LoL, querendo competir quando eu era moleque, depois jogando campeonato com meus brothers. Não existe um momento da minha vida em que eu me recordo dela sem que em alguma parte o videogame exista. Então é o que eu gosto de fazer. Videogame te proporciona experiências que são impossíveis de você ter na vida real. Você pode ser um cowboy, você pode ser um guerreiro, você pode ser um soldado, você pode ser o que você quiser. No videogame você é o que você quiser. E isso sempre foi uma parte muito importante da minha vida, uma coisa que sempre me trouxe muito prazer. E eu passei muito tempo pensando em como transformar essa paixão, esse sentimento que eu tenho pelos videogames em algo produtivo, em algo que me traga os retornos que a vida exige que a gente tenha, que é o trabalho, e eu acho que as lives são uma forma de conseguir isso. E o segundo motivo, mas também não menos importante, é liberdade. Eu quero ter liberdade geográfica, eu quero poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, se eu quero morar aqui, se eu quero morar no Canadá, se eu quero viajar, se eu não quero. Eu quero ter liberdade de horário, pra acordar na hora que for melhor pra mim, pra ir dormir na hora que for melhor pra mim, pra almoçar na hora que for melhor pra mim, pra eu não ter que comer na rua, pra eu não ter que passar 1, 2 horas no trânsito todos os dias, pra eu não ter que correr pra X lugar, porque agora vai ter um tanto de serviço lá ou não. Então, poder trabalhar de casa, poder fazer o seu horário, no fim das contas, eu acho que é a meta de basicamente todo mundo, né? Que te traz um senso de liberdade que em outros empregos é difícil você ter, né? Atualmente eu faço live na Twitch. Por que eu faço só live na Twitch? Todo mundo lembra da experiência da Azubo, e na época eu tinha tentado fazer live também, no meu auge da adolescência. Todo mundo pra Azubo paga muito bem, Azubo aquilo, Azubo... E a Azubo faliu. Então eu fui nesse movimento de tentar começar na Azubo, que eu acho que é um erro também, né? As pessoas que iam a Azubo já eram grandes criadores que migravam pra lá, e aí por um tempo fez sentido, mas eu não tive essa análise na época. E eu fiquei com essa memória, sabe, de novas plataformas que, entre aspas, são perda de tempo. Pra ser sincero, eu nem acho que isso é o caso da Kick, não. Até o momento, a impressão que eu tenho é que ela tem se provado e tudo, mas... E aí entra no meu segundo ponto, de por que só fazer live na Twitch, que é além dessa impressão, é que eu acredito que a Twitch tende a beneficiar, e isso é uma impressão pessoal minha, eu nem me lembro de ter alguém que assegure isso, sabe? Eu tenho a impressão de que a Twitch tende a favorecer quem cria conteúdo só pra ela, né? E eu, no lugar da Twitch, faria isso. Bom, eu tenho X que produz a mesmo conteúdo aqui, ali e acolá. E eu tenho Y que só produz aqui, no mesmo patamar. Eu vou favorecer esse cara, eu vou melhorar o contrato dele, eu vou então parte de uma impressão que a Twitch, como a maior holder de live stream, eu acho que isso é uma opinião pacificada, né? Tende a favorecer quem produz conteúdo só pra ela. Então eu comecei meu conteúdo aqui. Quando eu comecei essa saga das 100 lives, eu já tinha o meu afiliado. Então, se você é alguém que está nesse momento de conseguir seu afiliado, a minha dica é não esquenta a cabeça muito com isso. Você não vai ter muita dificuldade de preencher os pré-requisitos mínimos para ter afiliado, que é onde você consegue receber sub, receber bit, então não se preocupa muito com essa etapa. Eu já tinha esse afiliado, troquei o meu nome, que na época eu já tive vários nicks, mas em X momento da minha vida, meus amigos começaram a me chamar de Pedim, e aí, obviamente, que já tinha um Pedim, provavelmente em todas as plataformas. Eu adicionei o Y, porque eu sou mineiro, todo mundo reconhece meu sotaque. Não foi uma coisa que me tomou muito tempo, mas aí eu criei avatar, ícone para sub,
emotes, voltada para essa identidade de mineiro, né? Então, usando o recurso que eu tinha na época, que é o ChatGPT, eu pedi para ele criar um avatar no estilo que eu gostava, com cores que eu gostava, comendo um queijo para remeter essa identidade estereotipada. Os meus pontos da live são pão de queijos, os ícones de sub são pão de queijo de bronze ao dourado, etc. Então, tomei esse tempo para criar essa identidade e Comecei jogando de tudo, comecei jogando Baldur's Gate, que tinha pessoas que gostavam, pessoas que não, mas joguei LoL, Dark and Dark, Overwatch, jogos de puzzle, joguei Peak, joguei No I'm Not a Human, joguei Sleeping Dogs, joguei basicamente tudo que eu tinha vontade eu jogava, e isso trouxe alguns ensinamentos, né? Tem jogos que você se diverte e que não necessariamente as poucas pessoas que estão te assistindo também vão se divertir. Eu lembro que a minha experiência com We Were Together foi, sim, espetacular. Ri muito, me diverti, o jogo era difícil, mas assim, das 5, 6 pessoas que me acompanham, uma delas se divertia muito. Então, é uma coisa que você tem que colocar na balança também. Por exemplo, recentemente eu tenho jogado Shadow of Mordor na live, que é um jogo que tem me agradado muito, mas absolutamente ninguém das pessoas que me assistem gosta. Acaba que eu tô tendo muita pressa pra terminar o jogo e jogar outra coisa, pra também não ser daquele que começa tudo e não termina nada, sabe? Então é uma conta que você faz na balança. Eu posso jogar o LoL, que é um jogo que muita gente gosta, mas tem muito criador, fica difícil de entrar, de conseguir pessoas novas. Ao mesmo tempo você pode mandar live no chat, que pode converter em follower, mas pode converter em alguém vir te xingar, porque você jogou mal também. É uma conta que eu ainda não cheguei num resultado muito bom, sabe? Eu tive experiências boas jogando Resident Evil Wrecking, que era um lançamento, comprei logo no dia, fiz a live, todo mundo que me assistia gostava, o movimento da live era típico. E também tem umas coisas estranhas, né? Por exemplo, eu fiz live de Dark and Darker, talvez por uma semana, e no terceiro dia que eu tava fazendo live de Dark and Darker, repentinamente tinham 200 pessoas na minha live, sem gank, sem nada. E eram 200 viewers que não comunicavam no chat. E eu nunca descobri se isso foi os criadores do jogo que fomentam lives do game em algum lugar, ou se isso era uma empresa indiana tentando testar bot na minha live, não sei. Eu sei que, obviamente, isso me fomentou a fazer mais live de Dark and Dark, e, obviamente, que no quarto dia já não tinha mais nada disso. Depois que eu reabri a live, só tinha as pessoas que assistiam normalmente. E eu segui com a minha vida, fui jogar outra coisa, porque elas também não gostavam muito de Dark and Dark, e eu também cansei do game. É difícil no início, porque em outros momentos que eu tentei fazer live, de fato, tinham 0 pessoas na minha live. Mas dessa outra vez que eu comecei, eu tenho tido muita sorte, porque meus amigos, minha namorada, estão sempre me apoiando. Então, sempre tem 1, 2 pessoas conversando no chat. Hoje, eu já tenho 2, 3 pessoas também que eu conquistei em determinado momento da minha live, e são pessoas que acompanham ativamente todos os dias, que conversam no chat. Então, nesse início, foi muito sortudo, porque além de eu priorizar jogar com os meus amigos no início, que é uma dica que eu dou, que eu acho que pode te ajudar nesse primeiro momento, onde não tem ninguém no chat, é você jogar algo para se divertir com seus amigos, que acaba criando um ambiente amigável para quem possa vir assistir, sabe? Então, jogando com os meus amigos, sempre alguém presente no chat, fui conquistando outras pessoas, e hoje eu priorizo por fazer conteúdo sozinho, porque tem vários motivos, né? Primeiro, você não depende de outras pessoas, do humor de outras pessoas, do horário de outras pessoas para fazer a sua live, que pode implicar numa coisa que é extremamente importante, que é a constância, né? Conforme você vai fazendo as lives, você sente que fazer todo dia faz diferença, tanto para quem já tá assistindo, como pela chance de alguém conhecer a sua live. Isso muda muita coisa. Você dita o clima, o ritmo do conteúdo que você tá criando sozinho. Então, eu acho que é extremamente válido, é benéfico para mim fazer live em conjunto. Recentemente eu tenho feito live com um amigo que também tá tentando fazer live, jogando duo no LoL, e é extremamente divertido. Eu acho que é agradável para quem assiste também, mas eu tenho defendido que fazer live sozinho, majoritariamente, é prioritário. No momento, a média de viewers que eu tenho varia entre 6, 8, 10 pessoas.
4 delas são meus amigos, mais 2, 3, 4 pessoas que me conheceram através das lives. E uma das formas de você fazer as pessoas conhecerem as lives é pelas redes sociais. E foi isso que eu fiz. Eu criei um perfil no Instagram e no TikTok para postar conteúdos editados de clipes da minha live. Passei uma semana inteira produzindo conteúdo todos os dias. Eu quis aproveitar o hype do Resident Evil Wrecking para postar conteúdos do jogo que provavelmente tinham um alto índice de interesse das pessoas, né? É uma franquia famosa, muita gente famosa jogando. Postei esses conteúdos e, por minha sorte, o meu 5º ou 6º vídeo, entre aspas, hitou, bombou. No momento que eu tô gravando isso aqui, esse vídeo tem 25 mil visualizações, 2 mil likes no Instagram. Eu me vi em um momento em que, cara, tô atingindo muitas pessoas, as pessoas estão comentando, as pessoas riram do vídeo e tal. Só que, embora seja muito legal, obviamente, eu preciso não diminuir na minha cabeça esses números, né, o valor disso e tal. Só que a realidade é que pra Twitch isso não se converteu em nenhum follow. De 25 mil pessoas que viram um corte, republicaram, gostaram, riram, nenhuma dessas pessoas foi pra onde era o meu interesse. Obviamente pode ter muitos motivos para isso, né? Mas o motivo que eu tendo a acreditar é que não necessariamente uma pessoa que gosta de ver um clipe no Instagram ali por 30 segundos é uma pessoa que gosta de assistir uma live de 6, 8 horas, 4, 2. Não é o mesmo tipo de conteúdo, né? E isso é engraçado porque você faz um conteúdo editado da sua main produção num formato que não necessariamente é o que você quer que as pessoas gostem, né? Porque você quer que a pessoa assista a sua live, você quer que ela te acompanhe diariamente. E aí a forma de fazer isso que eu encontrei foi um clipe de 30 segundos, é meio contraditório parando pra pensar agora, né? Eu tenho interesse em fazer vídeos pro YouTube, mais VOD de live mesmo, ou um jogo em específico, postar shorts também, mas é um processo oneroso, não vou mentir pra vocês não, tá? Produzir conteúdo para as redes sociais, pensar, afeta, inclusive, principalmente se você for a pessoa que produz o conteúdo e edita, afeta a forma com que você pensa a sua live. Em momentos divertidos, às vezes você vai estar se preocupando mais em como você vai cortar, que horas que isso aconteceu para você produzir esse conteúdo, do que se divertindo ali de fato, que pode atrapalhar. Ou em momentos que não tá acontecendo nada, você fica preocupado. Nossa, o que eu vou fazer para as redes sociais? Eu tenho que postar todo dia, eu tenho que manter a minha frequência lá também, mas não tá acontecendo nada. Pode ser uma armadilha, né? Porque atrai atitudes que não são naturais, que não é você ali gostando do videogame, é você intencionalmente criando uma ocasionalidade para transformar isso em corte, né? E essa rotina de live, principalmente no meu caso, que eu ainda tenho um trabalho, né, é muito cansativa. E eu acho que esse é o ponto mais difícil dessa jornada, é conciliar, é manejar a minha energia, porque eu preciso trabalhar por volta de talvez 8 horas, 6 horas por dia, chegar em casa, fazer pelo menos 4 horas de live, né, que eu acho que é um tamanho, uma duração ok para uma live. Acho que 2 já fica pouco, 6, 8, você vê os streamers grandes, eles fazem 6, 8 horas de live, né? Mas 4 eu acho o horário ok. E ainda ter insights e energia para editar, que aí você cai no que você tá tentando fugir, né? Trabalho com vídeo, com edição, e aí eu tô procurando uma coisa pra fazer, pra sair disso, e eu me vejo tendo meu tempo fora do trabalho, tendo que editar, e aí o meu material, que é obviamente muito mais prazeroso e menos oneroso mentalmente, mas ainda assim não é tão distante, né? Mas tem sido um processo recompensador, eu diria. São poucas as situações que eu lembro em que é tão recompensador quanto divertir as pessoas. Você vê elas rindo no chat, elas se comunicando, elas interagindo com sons que você colocou para elas resgatar com pão de queijo, ou os sustos que elas levam junto com você. Embora seja um processo obscuro, né? É difícil você ver o horizonte, eu tenho dificuldade de olhar pra frente
e saber o que vai acontecer. E é um sentimento que eu nunca tive que lidar na minha vida, porque, por exemplo, se eu tivesse intenção de passar num concurso, eu sei que se eu estudar, eu passo. Em X momento você passa, sabe? Você pode passar 1 ano estudando, você pode passar 6 meses, pode passar 5. Mas inevitavelmente você vai passar no concurso. Você quer entrar numa faculdade, você pode estudar nenhum ano, você pode estudar nada. Ou você pode estudar 5 anos, você vai entrar, independente do curso que você quer, sabe? Mas com live, com conteúdo, você não sabe o que vai acontecer. E se as pessoas simplesmente não gostarem? E se ninguém te descobrir? E se tudo que você fizer tá errado? Embora tenha essa incerteza, essa dificuldade de olhar pra frente e ver um resultado claro, embora você saiba o que você quer, é difícil saber se vai chegar lá. Ninguém sabe. Tem sido gratificante, tem sido divertido, tem me feito bem. Produzir algo meu, no meu jeito, no meu formato, da forma que eu acho melhor, para as pessoas que eu gosto, para as pessoas que me conhecem, para as pessoas que passam ali por um momento, mandam boa noite, talvez fique aquela live, volte na outra ou não, sabe? Essas 100 lives têm sido onerosas, mas gratificantes. Eu acho que eu colocaria assim. Tem muito esforço embutido, mas o pouco retorno que eu recebo é gratificante. E isso eu tô falando de recompensas pessoais, né? Mas eu acho que uma coisa que as pessoas têm dúvida também é sobre remuneração. Essas 100 lives eu consegui fazer um saque da Twitch, que é o equivalente a $50, né? Quando eu saquei, eu já tinha chegado ali a $64, mas não se enganem. Eu cheguei nesse valor porque um dos meus amigos que me acompanha em todas as lives desde o início, em X momento, me doou, se eu não me engano, 20 subs, e o outro amigo doou mais 20 subs, porque sem essa doação dos meus amigos, eu acredito que eu não teria chegado nesse valor. Em algum momento ali eu tinha 50 subs, mas advindos desse grande movimento desses dois amigos. Senão eu teria demorado um pouco mais. Mas em questão financeira, eu investi muito mais do que eu recebi. Então eu comprei uma segunda tela para facilitar ver o chat. Eu comprei uma webcam, investi na minha internet. Mas isso, acredito que seja algo natural. Qualquer projeto que você for fazer na vida, que você vai começar do zero, você vai ter muito mais investimento do início do que retorno. E não é uma coisa que me preocupa tanto, até porque eu tenho meu emprego, né? Eu trabalho, então não é uma questão que me preocupa tanto nesse momento. E eu acho que é isso, galera. Se quem estiver assistindo tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Se tiverem muitas dúvidas, eu posso fazer outro vídeo desse explicando, ou posso responder nos comentários. Mas me digam aí o que vocês acham. Eu espero que esse vídeo ajude alguém que esteja pensando a começar a fazer live, ou se você já está fazendo e está passando por esse mesmo momento, talvez alguma coisa que eu disse te ajude a elucidar uma dúvida, quem sabe. Galera, é isso. Me sigam lá na Twitch, me sigam nas redes sociais. Eu tenho muito interesse em fazer esse esforço, se tornar algo palpável, algo sólido. Eu vou tentar postar mais vídeos no YouTube, talvez não nesse formato, mas as gameplays que eu jogo de qualquer jogo específico. E é isso, guys. Tamo junto. Obrigado quem assistiu, obrigado quem me acompanha, obrigado pelo apoio e falou!